Posso começar? Deixa eu só lhe apresentar. Espera aí que eu preparei bem, dessa agora. Eu fui atrás, né, do meu dever de casa. Então, boa noite a todos, todas que estão hoje aqui participando do nosso fórum, do programa de pós-graduação em ensino de matemática, aqui da URGS, né? Hoje a gente tem, então, a participação de um professor muito querido, o professor Luiz Saraiva, que nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Mas parece que faz bastante tempo, né, professor? É verdade, é verdade. Verdade. E eu preparei rapidinho aqui só para vocês conhecerem um pouco do professor, tá? Então, o Luiz Manuel Ribeiro Saraiva é professor associado, aposentado da Universidade de Lisboa, é licenciado em Matemática Pura pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, licenciado em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutor em Matemática, na especialidade das equações diferenciais com derivadas parciais, na Universidade de Sussex, Inglaterra. Atualmente é pesquisador do Centro Interuniversitário de História da Ciência e das Técnicas e colaborador do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências de Lisboa. Destaco que o professor foi coordenador nacional do Seminário Nacional de História da Matemática desde a sua fundação em 88, também até 2024, né? O seminário organizou 37 encontros nacionais, juntamente com a sociedade. Agora já temos mais um, né? 38. Fizemos um há 2 semanas. Olha, 38 então. Juntamente com a Sociedade Brasileira de História da Matemática, desde 93, organizou 9 encontros luso-brasileiros, com publicações de anais, né? Desde 2013, organizou, com a Real Sociedade Matemática Espanhola, 4 encontros ibéricos de História da Matemática. O professor Saraiva foi subdiretor do Museu de Ciências em Lisboa, entre 2004 e 2011. De 2004 a 2012, foi membro do Comitê Executivo da Comissão Internacional para a História da Matemática e é membro titular da Academia Internacional de História da Ciência desde 2019. Membro correspondente também na Academia das Ciências de Lisboa desde 2023 e um frequentador assíduo dos nossos seminários de História da Matemática no Brasil, onde nos conhecemos agora no último em Pelotas. Né? Já participei em 13 dos 16 encontros. Então, já é um frequentador do Brasil também e um especialista em História da Matemática, e por isso o convite, a partir da nossa conversa lá no seminário, ele fez uma apresentação muito interessante, muito curiosa sobre a participação da matemática no dia D, né? E aí, por conta disso, que então o convidei para palestrar para nós, apresentar para nós a mesma conferência, só que agora com mais tempo, né? Porque lá tinha muito pouco tempo. Então, aqui o senhor tem em torno aí de uns 40 minutos, eu calculei, para a gente ter pelo menos uns 30 para a gente conversar, para não passar das 11h30, que também não quero abusar da meia-noite, né? Que eu não quero abusar da sua paciência. Não abusa nada, é sempre um prazer. Aliás, eu cronometrei isto para 45 minutos. Portanto, ótimo. Enquanto realmente em Pelotas tive só 25, portanto aumentei substancialmente, não tanto em conteúdo, mas mais em desenvolvimento do que vou falar. Ok. Então, o senhor fique à vontade, depois que o senhor terminar, fala, daí a gente abre para os nossa plateia aqui, que são estudantes do nosso pós-graduação, mestrandos, doutorandos, licenciandos em matemática, professores, né? Então, tem um público bem diverso aqui. Fique à vontade. É sempre um imenso prazer ir ao Brasil. Eu costumo dizer que parte da minha família está no Brasil, e é verdade. E sinto-me sempre em casa quando vou aí, em qualquer... Eu vou sempre, todos os anos a Campinas, e estou lá sempre, vou à Unesp e às vezes à Unicamp, mas de facto em qualquer local do Brasil onde eu tenha estado, fui sempre extremamente bem recebido e é como eu digo, sinto-me em casa. E portanto eu vou então passar a fazer esta exposição, no fundo mostrar a importância da matemática aplicada, no fundo o desembarque aliado na Normandia deve um pouco do seu êxito a predições matemáticas corretas das marés, e aí há todo um estudo científico-matemático que foi preciso fazer até chegar-se ao século XX. E, portanto, eu vou um pouco falar disso, e portanto, nós
vou aqui, portanto, começo por notar que, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, os conhecimentos matemáticos foram sempre essenciais nos conflitos armados, não é? Ou diretamente, como sabem, não é? Na criação de armas e explosivos cada vez mais letais, construção de veículos blindados, barcos de guerra, aviões mais potentes e sofisticados. Agora também temos mísseis e outras armas terríveis, mas também indiretamente, e na Segunda Guerra Mundial isso foi muito importante, na elaboração de códigos suficientemente sofisticados para transformação de informação, de modo que eles não pudessem ser descodificados pelas forças inimigas. E, reciprocamente, encontrar meios de descodificar as mensagens dos adversários para se poder prever o que é que eles iam fazer. E, de facto, na Segunda Guerra Mundial isso foi importante. Só para terem uma ideia, em Inglaterra, perto de Londres, havia um centro com cerca de 9.000 pessoas que trabalhavam na descodificação dos códigos alemães. E conseguiram, em parte, fazer isso. E a mesma coisa aconteceu com as forças americanas no Pacífico, em que se conseguiu, no fundo, furar os códigos que utilizava as forças imperiais do Japão, e com isso conseguiu-se prever um pouco os seus movimentos e ter algum ascendente por isso mesmo. Além disso, outras coisas, como falei, o barramento das emissões de rádio também foi importante, principalmente quando se tratava de invasão, como foi o caso aqui. Eu não vou falar muito nisso, mas houve todo um barramento de transmissões de rádio para que os alemães não pudessem saber exatamente o que é que estava a passar. Eu falei dois casos que são dois casos importantes: a descoberta da energia atómica e a potencialidade da sua utilização militar. Quando se passou a descobrir a energia atómica, houve sempre a tentação de tentar utilizar essa enorme energia para fins militares, e quer os alemães, quer os aliados puseram grupos de cientistas a tentar resolver esse problema, conseguir utilizar militarmente a energia atómica. E é muito curioso que na parte dos aliados, como eu indiquei aí, foi o projeto Manhattan, que funcionou nos Estados Unidos entre 42 e 46, muitos dos cientistas que aderiram isso com medo do que os alemães pudessem fazer, porque eles eram absolutamente contra a utilização militar da energia atómica. Mas só o receio dos alemães conseguirem descobrir a bomba atómica, no fundo, antes dos aliados, e o que eles poderiam fazer, levou a colaborarem nisso. Isso depois continuou polemicamente. Houve as bombas já depois da rendição dos alemães na Europa, em maio de 1945. Houve, o lançamento muito polémico de bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, que levaram a centenas de milhares de mortes, não só na altura, mas depois as consequências das radiações. Nos anos que se passaram depois disso, houve muita gente que morreu em consequência das radiações recebidas nessas explosões. Por outro lado, igualmente queria salientar o que se passou também na Europa, que é importante. Fala-se aqui das bombas voadoras V1 e V2, que os alemães, já em desespero de causa, a partir de junho de 44 e até abril de 45, lançaram sobre a Inglaterra e depois mais tarde sobre a Holanda. Precisamente eram os precursores dos mísseis intercontinentais que nós hoje conhecemos, existentes na antiga União Soviética e atualmente na Rússia e nos Estados Unidos. Por outro lado, os alemães também conseguiram construir os primeiros aviões a jato, os chamados Me-262, o Messerschmitt 262, que eram aviões que eram muito mais rápidos que os aviões a hélice e que podiam voar a altitudes superiores e, portanto, lhes davam uma certa vantagem. Simplesmente os alemães, felizmente, não conseguiram construir muitos, nem as bombas voadoras eram suficientemente potentes e, portanto, isso não alterou o percurso da guerra. Só por curiosidade, aqui uma foto do lançamento de uma da bomba voadora do V2 e aqui uma foto deste primeiro avião a jato alemão, não é? O Messerschmitt 262. E, portanto, só por curiosidade dou estas informações. Portanto, vamos falar dos inícios da Segunda Guerra Mundial muito rapidamente. Em 1939, a 1 de setembro, a Alemanha invadiu a Polónia. E a França e a Inglaterra, que tinham acordos e tratados com a Polónia, depois de avisarem a Alemanha que devia parar, ela não parou, e então, na 3 de setembro, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. A 17 de setembro, a União Soviética invadiu a Polónia Oriental. Penso eu que já sabiam do antagonismo que havia grande entre a Alemanha nazi e a União Soviética, e eles, sabendo que a Alemanha ia se aproximar das suas fronteiras, quiseram criar um corredor de defesa e, portanto, ocuparam a Polónia Oriental. Depois daquilo que os franceses chamaram o drôle de guerre, porque não houve ações durante alguns meses, em abril de 40, a Alemanha resolveu invadir a Noruega, que era um país que era declarado neutro,
mas eles de qualquer maneira invadiram, porque era um país que era estrategicamente importante para as suas ações, e um pouco mais tarde, um mês mais tarde, invadiu a Holanda, a Bélgica e a França, e fez de uma maneira, entrou pela floresta das Ardenas, que os franceses não tinham defendido, porque julgavam que essa floresta era impenetrável pelos blindados, e de facto isso não foi. Eles entraram por aí e ao fim de 2 semanas estavam no Oceano Atlântico. Portanto, chegaram a Dunkerque, felizmente pararam e deram tempo suficiente a uma evacuação, como vocês têm escrito, de 340 mil soldados aliados entre ingleses, franceses e belgas que foram para a Inglaterra. Portanto, a indicação também a 10 de junho a Itália, que era um aliado da Alemanha, declarou guerra à França, e a 14 de junho os alemães entrou em Paris e pouco tempo depois, a 22 de junho, dá-se a rendição da França, que assina o armistício, e o governo republicano francês é substituído por um governo antidemocrático laboracionista presidido por Philippe Pétain. E isso realmente foi uma tragédia grande, porque o Philippe Pétain tinha sido um herói francês da Primeira Guerra Mundial e um dos responsáveis pela vitória francesa. E aqui tornou-se realmente um colaboracionista e com ações totalmente ditatoriais e antidemocráticas. E, aliás, ele no fim da guerra foi julgado e apenas devido à sua elevada idade deu-se-lhe um perdão, porque ele realmente no julgamento tinha sido condenado à morte por traição à França. E pronto, foi uma coisa bastante infeliz. Ora, quando os alemães chegam ao Atlântico, querem invadir a Inglaterra. E para invadir a Inglaterra, querem primeiro que a sua aviação vá destruir suficientemente as defesas inglesas e principalmente a aviação inglesa para poderem fazer a invasão. E dá-se então aquilo que é conhecido pela Batalha de Inglaterra. Simplesmente eles não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer isso. A Luftwaffe não consegue vencer a Royal Air Force, porque ambos tinham radar, mas o radar inglês estava melhor desenvolvido e orientava as esquadrilhas dos aviões ingleses quando as esquadrilhas da Luftwaffe se aproximavam, e, portanto, por muito que os ingleses realmente tenham sofrido, de facto, não se dobraram frente aos alemães, e os alemães desistiram de invadir a Inglaterra. E, portanto, face a isso, eles viraram-se então para leste. Só uma curiosidade aqui, tem aqui um mapa, eu não sei, aqui se calhar não dá para ver, portanto tem aqui no centro a Alemanha começa por invadir a Polónia, a União Soviética invade por sua vez a Polónia Oriental, e passado algum tempo a Alemanha então vai invadir aqui a Noruega, e depois mais tarde entra pelo norte, pela Bélgica, Holanda, e entra aqui em França, está aqui Dunkerque, e felizmente aqui conseguem escapar 340 mil soldados, e portanto ocupa toda esta zona. Simplesmente não consegue entrar em Inglaterra, não consegue prever, portanto, a invasão da Inglaterra não é fazível, e, portanto, eles depois viram-se para a frente oriental. Portanto, e então começam a construir aquilo, portanto, querem tornar, uma vez que se vão virar para leste, querem deixar a zona oeste defendida, e, portanto, vão construir aquilo que eles chamaram mais tarde a Muralha do Atlântico. Logo em 1940, em setembro, quando começaram a perceber que não conseguiam vencer os ingleses, começaram a colocar logo baterias de artilharia pesada na costa da Europa. E, portanto, desde a Noruega à França, começaram a colocar, de facto, isso. E em 41, uma organização construída pelos nazis, portanto, que existiu só enquanto os nazis existiram, de 33 a 45, que era uma organização que era para realizar obras de engenharia militar. Essa organização, a organização TOD, que é o nome era o nome do diretor da organização, é encarregada então de fazer obras para fazer uma defesa efetiva desse território ocupado, não é? E, portanto, vai fazendo isso, e se vai desde o norte da Noruega até ao sul da França. Portanto, a 22 de junho dá-se, de facto, a invasão da União Soviética pela Alemanha, e portanto, apesar dos alemães também andaram pelo norte da África, portanto, os combates andaram pela Europa toda e pelo norte da África, o peso principal era na União Soviética, onde eles deslocaram, julgo eu que na invasão, deslocaram logo 1,5 milhão de soldados para invadir a União Soviética. Em 42, a 23 de março, então é dada formalmente a ordem da construção da Muralha do Atlântico, que já estava a ser feita, como viram, desde 40. Simplesmente os aliados vão tentando destruir algumas coisas que estão na costa atlântica. E em 42 há duas ações muito significativas. A 29 de março há um ataque aliado à base de Saint-Nazaire. E porquê Saint-Nazaire? Saint-Nazaire era uma base naval onde havia a maior doca seca do lado do Atlântico, e a única doca seca onde coraçados do tipo
que os alemães tinham maiores, que era havia o couraçado que era o Tirpitz, os alemães tinham programado levá-lo para o Atlântico para atacar os comboios de barcos que vinham dos Estados Unidos para a Inglaterra para trazer armas, mantimentos e tudo. E, portanto, os aliados pensaram em bem que se destruíssem essa doca seca, os alemães não se arriscariam a trazer um couraçado para o Atlântico, não tendo um único local onde ele pudesse ser reparado se fosse danificado. E realmente aconteceu isso. Ele permaneceu o tempo todo em doca, julgo eu que na Alemanha, e foi destruído aí em 44, houve um raid de bombardeiros aliados que o destruíram. Portanto, o ataque a Saint-Nazaire, apesar de ter tido muitas baixas, correu muito bem, destruíram completamente a doca seca, destruíram aquilo de tal maneira que só 3 anos após o fim da guerra é que a doca realmente começou novamente a funcionar. A 19 de agosto, um pouco respondendo como a Alemanha tinha invadido a União Soviética em junho de 41, a União Soviética tinha sempre pedido aos aliados que fizessem alguma coisa do lado ocidental para obrigar os alemães a deslocarem algumas das divisões que tinham levado para leste, para a União Soviética, para defender o Ocidente. E os aliados não tinham, de facto, ainda capacidade de fazer isso, mas resolveram fazer um ataque mínimo em Dieppe. E, portanto, simplesmente aquilo foi muito mal planeado, eles não viram exatamente as defesas que havia lá, nem sequer viram que o solo, portanto, as praias tinham um tipo de cascalho onde os blindados não conseguiam andar, e, portanto, aquilo correu muito mal, foi um desastre. Realmente, como eu ponho, dos 10.500 militares envolvidos, mais de metade morreu, foi ferido ou feito prisioneiro. E ambos tiraram conclusões importantes disso. Reparem aqui neste mapa, portanto, está aqui embaixo o Saint-Nazaire, portanto, foi onde os aliados destruíram a doca seca, e aqui no norte, Dieppe, onde foi o ataque falhado. Já agora, aqui em cima, está Dunkerque, no extremo superior do mapa, está Dunkerque, onde os aliados conseguiram, de facto, evacuar centenas de milhares de soldados. Portanto, eu sublinhei a azul os portos que os alemães reforçaram. Portanto, Dunkerque, Calais, Le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Lorient, Saint-Nazaire e La Rochelle. Portanto, eles fortificaram isto tudo e além disso, uma das coisas que também foi, os aliados os alemães perceberam a partir de novembro de 43, em que passou a estar encarregado de supervisionar os trabalhos da fortificação dessas defesas, o Marechal Erwin Rommel, que era um marechal muito prestigiado, e muito prestigiado não só entre os alemães, igualmente entre os aliados, porque ele teve sempre uma fama de tratar bem os prisioneiros, tratar de acordo com as convenções de Genebra, o que era uma exceção dentro das forças alemãs. E, portanto, ele percebeu que tinha de modificar a política de defesa, porque até então o que se tinha pensado é que haveria forças blindadas, motorizadas e de forças de soldados prestes a ir para qualquer local da costa onde houvesse uma intervenção. Mas peço desculpa, mas ele percebeu claramente que nessa altura os aliados dominavam completamente os céus, a Luftwaffe não tinha poder nenhum, e portanto ele viu imediatamente que se houvesse uma coisa dessas, se houvesse um deslocamento de forças militares para um local da costa, ele seria imediatamente atacado pelos aliados, pelos bombardeiros e caças aliados. Portanto, o que o Rommel mudou foi aumentar as defesas das praias. Portanto, ele dizia, a nossa vitória ou derrota é feita nas praias. Aí é que a gente tem de repelir as forças atacantes. E, portanto, há uma modificação que ele vai fazer, que eu já vou mostrar. Em relação aos aliados, eles falaram do fracasso de Dieppe e, portanto, disseram claramente, apontaram os erros. Primeiro, é preciso ocultar o local da intervenção para apanhar de surpresa os alemães, coisa que não conseguiram em Dieppe. Tem de se evitar ataques frontais a portos fortificados, ter informações mais detalhadas sobre as fortificações e armamentos das tropas alemãs e, além disso, ter o conhecimento das condições geológicas das praias, para não haver o que aconteceu ali, que os blindados não conseguiram andar em Dieppe. Portanto, aqui é uma coisa muito esquemática que vos dá a indicação do Muro do Atlântico, é uma coisa muito simplificada, este traço verde que vem desde o norte da Noruega até o sul de França. É claro que isto não era uma linha contínua. Na Noruega, o que eles fizeram foi defender fortemente os fiordes onde havia portos e onde havia possibilidades de desembarque, mas os fiordes que eram inacessíveis, eles não fizeram absolutamente nada. E, igualmente, na França, isto não era uma linha contínua, havia, de facto, fortificações separadas, mas havia zonas da costa onde não havia fortificações nenhumas, não é? Portanto, isto era chamada a muralha do Atlântico, que depois com o Rommel aumentou muito, de facto, o Rommel aumentou imenso. E, portanto, aqui só algumas fotografias da muralha do Atlântico, portanto,
enfim, a artilharia pesada que estava aqui encontrado. Aqui mais isto eu acho que é na Pointe du Hoc. Eu já estive em França há muitos, muitos anos e fui visitar a Normandia, vi alguns destes já completamente, evidentemente, desativados. Isto aqui parece mais uma paisagem lunar, isto não olha-se para aqui, não parece uma paisagem real, mas é um bunker certamente de observação e eventualmente estariam aqui colocados canhões em 45, ou 44, desculpem. E aqui é uma foto do Marechal Rommel, que está aqui com os seus soldados, que de facto foi a pessoa que modificou radicalmente a defesa das praias. E o Rommel pensou de uma coisa bastante bem feita, que era na costa atlântica, as marés são muito diferentes. A diferença de altura entre uma maré cheia e uma maré vazia é cerca de 6 metros. E, portanto, o Rommel pensou que os aliados tentariam chegar numa maré cheia, na medida em que, se fosse uma maré cheia, se chegariam mais perto das defesas alemãs. E, portanto, o que ele resolveu fazer foi encher a praia de objetos destrutivos que, se eles viessem numa maré cheia, os objetos destruiriam os barcos e causariam grandes danos. E, portanto, vocês veem aqui numa das praias, estão aqui a instalar vários objetos e obstáculos que se estão aqui a pôr. Nós já vamos ver em mais detalhe aqui. Portanto, aqui temos um esquema que nos dá um pouco a quantidade e diferença de objetos que se punham para obstar portanto, se os aliados viessem numa maré cheia, o que é que os esperava? Aqui mais longe da praia estão aqueles que chamavam os portões belgas, que era cerca de 10 pés de altura, umas estruturas de aço, paralelas à praia, em que tinham minas no topo. Depois, a seguir, aqui estão as minas Teller, portanto, são postos inclinados em direção ao mar, que no cimo tinham minas. Depois aqui umas rampas armadilhadas, também com minas. Depois aqui os chamados ouriços, que eram paralelepípedos de aço soldados entre si e de ser quase com 2 metros de cada um deles e, portanto, destinados a, se o barco passasse por cima, rompiam os cascos e portanto, faziam os barcos afundar. Finalmente aqui uns campos de arame farpado, de minas, e para concluir isso aqui uns ninhos de metralhadoras aqui, portanto uns bunkers com metralhadoras e finalmente muitas vezes aqui uma falésia com dezenas de metros de altura e em cima uns bunkers mais completos com canhões pesados, aqui canhões de 75 e 88 milímetros. Portanto, havia toda esta coisa. É claro que os aliados passavam constantemente com os aviões por cima e fotografavam a costa. E, portanto, eles perceberam que a praia cada vez tinha mais objetos desses e, portanto, perceberam claramente que nunca poderiam ir numa maré cheia. Aliás, vocês veem aí, a altura da maré cheia está aqui indicada, em que fica isto tudo tapado, e a maré vazia, não é? Portanto, uma altura grande em que a maré vazia conseguem-se ver estes obstáculos. Portanto, eles perceberam que tinham de chegar de uma maré vazia para haver grupos encarregados da destruição desses objetos que pudessem depois ter caminhos certos e seguros para os soldados terem, porque a maré ia novamente subir e, portanto, enquanto estivesse vazia, eles destruiriam aquilo que estivesse à vista, não é? Portanto, aqui tem aqui o Marechal Rommel, que está aqui indicado, é o segundo da esquerda em baixo, que está a ver aqui vocês estão a ver estas rampas e veem que está tudo ligado por fios metálicos, que devem ser os das minas. Aqui já a maré está a subir e vêem-se aqui os ouriços já quase completamente submersos, não é? E, portanto, vamos ver aqui o que é que os aliados fizeram. Portanto, os aliados queriam ocultar totalmente o local de desembarque. Os alemães sempre esperaram que o desembarque fosse no ponto mais estreito. Infelizmente não está aqui marcado, não sei se eu estou aqui a indicar com a mão, mas não sei se vê aí. Mas, portanto, à direita do mapa, o ponto mais perto de Inglaterra, do lado da França é Calais e do outro lado é Dover. E os alemães sempre esperaram um desembarque aqui. Portanto, os aliados o que fizeram foi planear um desembarque para a Normandia, entre duas cidades, está aí marcado Cherburgo, e do lado direito não está, mas é a cidade, é o porto de Le Havre, e planearam fazer aqui. E, portanto, o que eles fizeram foi toda uma manobra de desinformação. Tinham espiões duplos que passavam aos alemães a informação que o desembarque ia ser feito no Pas de Calais. Outros até passaram que o desembarque ia ser feito na Noruega. Em frente aqui de Dover, em frente de Calais, em Dover, eles fizeram construir um exército fantasma, o primeiro exército americano, feito apenas à base de construções que simulavam tanques, aviões, caminhões, e aumentaram imenso o número de transmissões daqui para dar a ideia que havia toda uma vida aqui que não existia, não havia nenhum primeiro exército aqui, não é? E, aliás, nos bombardeamentos que os aliados fizeram, eles bombardeavam na Normandia, bombardeavam sempre o dobro do Pas de Calais, para os alemães ficarem convencidos
que o desembarque seria aqui. De tal maneira isso foi convincente que mesmo depois do desembarque os alemães pensaram que era uma manobra de diversão e portanto, mantiveram aqui as suas tropas à espera que o desembarque aliado viesse no Pas de Calais. Não foi feito e só muito mais tarde, já quando os aliados tinham ocupado parte da costa, é que eles então libertaram essas divisões blindadas para irem para a Normandia. Portanto, é importante a constatação das marés e é importante saber a previsão das marés para saber quando é que se podia fazer o desembarque. Portanto, aqui está indicado as praias. Basicamente eram 5 praias. Da esquerda para a direita, Utah e Omaha era para ser... Os americanos desembarcavam nessas 2 praias. Gold e a última da direita, Sword, era onde desembarcavam os ingleses. E Juno era onde desembarcavam os canadianos. E, portanto, estava aqui o mapa está muito mais completo, porque tem a indicação dos barcos e onde é que os barcos deviam disparar. Portanto, estão aqui tracejada a vermelho, era por onde é que os vários barcos que vinham aqui deviam disparar, para onde havia defesas alemãs. Pronto, portanto, e é só para dar uma ideia da enormidade, de facto, consta de ter sido a maior operação militar da história. Portanto, não só tinha uma imensa frota de invasão, como vocês veem aí, 6 couraçados, 20 cruzadores, 99 torpedeiros, 471 barcos de patrulha costeira, enfim, uma infinidade de barcos, com uma força aérea também era imensa. Vocês têm aí mais de 4.000 bombardeiros pesados e médios, mais de 4.000 caças e caças-bombardeiros, 1.360 aviões de transporte de tropas, enfim, 10.500 planadores, e finalmente o exército de invasão, 130.000 soldados para desembarcar na Normandia e 29.000 paraquedistas, porque além das tropas que iam desembarcar nas praias, os aliados tinham paraquedistas e tropas que foram emplanadores, que foram largados por trás das defesas alemãs para ocuparem pontos-chave de comunicação, para impedirem que tropas alemãs viessem em socorro daqueles que estavam na costa. Portanto, foram largados em pontos-chave de comunicação, em pontes, para tomarem conta disso. Portanto, vamos então passar para a previsão das marés, um pequeno historial da previsão das marés. Portanto, a primeira pessoa que dá uma explicação correta das marés foi Newton, em 1687, que nos seus princípios explicou o mecanismo das marés. E, portanto, ele diz que dependiam essencialmente da atração entre a Terra e a Lua e da força centrífuga resultante do movimento dos dois na órbita em torno do seu centro de massa comum. Portanto, vocês têm aqui a Terra e a Lua. O centro de gravidade é claro que já não é o centro de gravidade da Terra, é ligeiramente deslocado na direção da Lua. E, portanto, há uma força de atração, como vocês sabem, as leis da atração universal de Newton diz que a atração entre dois corpos é proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da sua distância, não é? Portanto, há uma força de atração entre eles, mas simplesmente, como também a Terra está a rodar e a Lua também, há uma força centrífuga resultante do movimento dos dois e, portanto, há uma composição dos dois que faz isto. E claro, a Lua é digamos, o corpo que está mais perto da Terra. O Sol não está perto, está bastante longe, mas devido à sua enorme massa, também tem alguma influência. Não tem tanto como a Lua, porque apesar de ser uma massa gigantesca, está muitíssimo longe. E, portanto, como a força de atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância, a força de atração do Sol, a influência do Sol, é menor do que da Lua. De qualquer maneira, vocês têm aqui um quadro em que se tenta mostrar a influência dos dois. Quando os três estão em linha reta, a influência da Lua e do Sol adiciona-se. E, portanto, a força de atração aqui é grande e provoca uma maré viva. Assim como do outro lado, o facto da Lua e do Sol, do outro lado, terem uma influência mínima, a força centrífuga faz com que também haja marés vivas dos dois lados. Já quando a Lua está em quarto crescente, ou aqui em baixo em quarto minguante, o Sol e a Lua têm influências que se contradizem, que se jogam contra, não é? E, portanto, pelo facto das influências se chocarem, provoca aquilo que se chama uma maré morta. Portanto, uma maré com pouca variação. É uma coisa interessante. Portanto, a teoria do Newton está correta no seu essencial, mas algumas das suas deduções não estão bem, porque ele interpretou erradamente os efeitos das forças verticais nas superfícies dos oceanos. Ele pensou que o fundamental era devido às forças verticais nas superfícies dos oceanos, e isso não é verdade. Em 1738, a Real Academia das Ciências de Paris propôs como tema de investigação exatamente as marés, não é? Eles põem aí o fluxo e o refluxo do mar. E 2 anos depois foram 4 trabalhos premiados,
3 dos quais melhorando a teoria do Newton. Vocês têm aí 3 matemáticos muitíssimo bem conhecidos, não é? O Colin Maclaurin, que vocês conhecem certamente das séries, o Leonard Euler e o Daniel Bernoulli, e todos eles melhoraram o que o Newton fez. O Maclaurin escreveu, o Maclaurin e o Euler escreveram em latim, e, portanto, o Maclaurin escreveu sobre a causa física dos fluxos e refluxos dos mares. E, portanto, fez um estudo puramente geométrico, que utilizia a teoria das fluxões, portanto, das derivadas, demonstrou que a forma de um oceano, com a força de uma maré provocada por outro corpo, fica um esferoide alongado, cujo eixo maior aponta para esse corpo. O Euler, por sua vez, nas inquisições físicas sobre as causas do fluxo e refluxo das marés, mostrou que é a componente horizontal do campo de forças e não a vertical que determina o movimento da maré. Finalmente, o Daniel Bernoulli, que escreveu em francês o Tratado sobre o Fluxo e Refluxo da Maré, e então ele assumiu aquilo que o Colin Maclaurin demonstrou. Aliás, o Newton também tinha assumido a mesma coisa, mas sem demonstrar. Assumiu que a forma de formação das marés da superfície da Terra é um esferoide. Portanto, não conhecia, obviamente, o trabalho de Maclaurin, que estava a ser proposto ao mesmo tempo. E analisou a estrutura geométrica das marés geradas pela combinação das ações da Lua e do Sol, e foi ele que calculou as primeiras tabelas de previsão das marés com alguma qualidade. Em particular, corrigiu o Newton sobre a relação entre a influência do Sol e da Lua. Portanto, ele disse, enquanto que o Newton tinha dito que a Lua tinha uma ação que era 4,5 vezes maior que a do Sol, ele corrigiu e disse que era só apenas 2,5 vezes mais forte, e hoje sabe-se que é 2,2. Portanto, o valor do Bernoulli está muito mais perto do real. E uma outra influência importante vem em 1776 com o Laplace, Pierre Simon de Laplace, porque foi o primeiro a analisar o problema das marés como sendo um problema da água em movimento e não da água em equilíbrio. Até aí, como escrevo, pensava-se que o oceano se limitava a sofrer as ações das forças atrativas dos astros. E ele realmente tem uma ação dinâmica. Portanto, ele obteve equações com derivadas parciais que mostram pela primeira vez como os oceanos respondem dinamicamente aos efeitos gravitacionais da Lua e do Sol, relacionando o fluir horizontal da maré com a sua altura. E ele obtém, são 3 equações complexas que só se vieram a poder resolver completamente no século XX, mas uma coisa importante ele mostrou que o caráter único das marés no conjunto dos fenómenos oceânicos. Toda a sua energia está concentrada num pequeno número de frequências astronómicas. E, portanto, é possível prever com rigor uma maré se se puder calcular a energia de cada uma dessas importantes frequências astronómicas. Portanto, basta calcular algumas das frequências astronómicas derivadas da influência, basicamente, dos astros sobre a Terra, para se conseguir ter uma medida relativamente precisa das marés. E, portanto, como eu ponho aí, esse conhecimento foi a base dos desenvolvimentos posteriores. E depois indiquei alguns artigos que ele escreveu sobre esse tema. Acontece uma coisa importante. Em 1831, há um inglês, o Henry Robinson Palmer, que consegue formalizar um mareógrafo. É um aparelho que permite mecanicamente registar, como eu escrevo, de forma contínua, o nível da maré. Portanto, porque antigamente o que é que se fazia? Havia pessoas que iam medir a altura do mar em momentos dados, sei lá, de hora a hora, de 20 em 20 minutos, mas eram pontuais. Aqui, com este aparelho, consegue-se de uma forma contínua. E como é que é? Eu tenho aí a imagem do mareógrafo de Brest. Portanto, havia uma haste vertical que estava fixa numa das paredes do porto e graduada. Embaixo havia uma boia que era movível, né? Conforme a maré estava mais alta ou mais baixa, descia, e essa boia estava ligada por um conjunto de hastes e rodas a um indicador que marcava num rolo de papel que girava o valor da altura da maré. Portanto, conseguiu-se obter uma descrição contínua da variação da altura da maré. E isso foi bastante importante. Para situar isto, um pouco antes, em 1822, o Joseph Fourier, outro matemático bem conhecido, matemático e físico, mostrou que uma função com alguma regularidade, basicamente, se a função for contínua, apenas com um número finito de continuidades e com limites laterais conhecidos, não há problema, pode ser escrito como uma soma de uma série trigonométrica. E mais tarde, 7 anos mais tarde, o matemático alemão Dirichlet, não é? O nome completo Peter Gustav Lejeune Dirichlet, demonstrou rigorosamente a convergência desta série num conjunto de casos que inclui a função que descreve a variação da altura das marés. Portanto, em 1856, o inglês William Thomson, que passou a ser conhecido por Lord Kelvin a partir de 1892, utilizou a ideia de Laplace para desenvolver um método harmónico.
Portanto, que ele vai, basicamente, a análise de Fourier vai tomar uma função, vai escrevê-la como soma de uma série trigonométrica em que os vários componentes são aquelas que são relativas às influências dos astros nas marés e outros, não é? Portanto, os movimentos do Sol e da Lua determinam um grande número de frequências e cada frequência corresponde a uma componente de uma força que pode provocar. Portanto, temos aqui E, portanto, a porção da altura da maré devido à energia de uma dada frequência pode ser representada por um gráfico de uma função sinusoidal. Portanto, cada termo é da forma A cosseno de WT mais P. Portanto, tende-se calcular a constante A e tende-se calcular a constante W. Não é? Quando todas as curvas são adicionadas, o resultado é uma boa estimativa da representação da maré. Para as constantes, a pessoa tem de ver em cada local. Portanto, depende do local e, portanto, as condições específicas do fundo do mar, da costa. Em cada caso é necessário um estudo sistemático levado a cabo durante algum tempo, geralmente mais de um ano, para saber como se comportam as marés em cada caso, de modo a se obterem as constantes específicas de cada componente. E, portanto, está aqui a indicação das várias constituintes das ondas, das componentes. Há umas, e são as mais importantes, as componentes astronómicas. Portanto, a primeira, as influências relativas ao sistema Terra-Lua, que são designadas por M2, as influências devido ao sistema Terra-Sol, S2, as influências devido à Lua de descrever uma elipse em torno da Terra. Portanto, ao descrever uma elipse não está sempre à mesma distância, não é? Tem uma distância maior e uma distância menor. Portanto, está aqui duas, N2 e L2. Influências devido à órbita da Lua em torno da Terra, fazer um ângulo de 5 graus com o planeta da órbita da Terra. Também aqui duas constantes. Influências devido à eclíptica, portanto, o movimento aparente do Sol em torno da Terra, fazer um ângulo de 23 graus e 30 com o plano do Equador, etc. Portanto, estas são as 5 componentes mais importantes astronómicas. Mas há igualmente outras. Há as componentes radiacionais, exprimem alterações devido aos raios do Sol, à brisa existente entre o mar e a Terra, às variações de pressão atmosférica. São coisas muito mais locais e, digamos, que têm de se ver na altura, não é? E depois, finalmente, as componentes, quando há tipos de fundos marinhos em águas profundas, há componentes específicas para isso. E, portanto, eu indico aqui só aquelas que são consideradas mais importantes. O que é que o Kelvin faz? Em 1872, ele inventa uma máquina que permite somar os movimentos por si. Portanto, uma máquina que automaticamente permite somar esses movimentos. E, portanto, a máquina permite transformar um movimento giratório em movimento sinusoidal, adicionando as várias componentes, deste modo permitindo prometer as alturas das marés a partir dos dados das 10 mais importantes componentes da maré. Portanto, isto permite, portanto, a partir do momento em que se consegue decompor a função numa soma de série trigonométrica, a máquina pega nesses dados e consegue somá-los mecanicamente e obter realmente qual é a forma das alturas da maré. Isso vai ser desenvolvido mais tarde, até que em 1942 há a máquina do Arthur Dudson, que em vez de só utilizar as 10 componentes mais importantes, já utiliza 26. E, portanto, permite uma previsão mais exata. Vocês têm aqui um esquema da máquina do Lord Kelvin. Portanto, temos aqui um sistema de rodas que vão transmitir o movimento rotacional em movimento sinusoidal. Isto vai-se somar tudo e depois o resultado é posto, portanto, mais uma vez por um marcador em frente de um rolo que vai girando e obtém-se, portanto, qual é a trajetória que descreve as alturas das marés. E aqui, pronto, é uma fotografia da máquina de Dudson. Como vocês veem, basicamente é igual à anterior, simplesmente tem muito mais componentes, não é? Bom, aqui é só uma indicação, aqui não interessa as componentes, isto é o tipo, não vale a pena a gente entrar o que é que são componentes semidiurnas e diurnas, é só para dizer que calculou-se cada uma destas constituintes. Vocês estão a ver o M2, o S2, o N2 e o K2. E somaram-se todas e está aqui a curva que está sublinhada a amarelo. E somaram-se as outras também, o K1, o O1, o P1 e deu aqui. Depois somaram-se as duas e deu isto. E isto está muito parecido com o que é real, que eles depois fizeram com... Portanto, só para dar uma ideia, de facto, que basta um número pequeno de componentes para se ter uma ideia muito aproximada do que vai ser a evolução da maré. Aqui, portanto, eu não vou já passar para este. Portanto, os aliados queriam saber exatamente quais eram as componentes para os locais onde eles iam desembarcar. Simplesmente, os locais onde eles iam desembarcar ficavam entre dois portos franceses. Os franceses, e lá no mundo, os cálculos estavam feitos já para essas... Já estavam feitos os cálculos para os portos todos. Simplesmente não se podia fazer apenas uma interpolação, porque os fundos marinhos ali eram muito diferentes e, portanto, uma interpolação não dava nada de certo. Então, o que os aliados fizeram foi, durante meses,
enviaram submarinos e pequenos barcos para as vizinhanças dessas praias para fazer essas medições. E obtiveram os seus resultados. E, portanto, aqui a imagem seguinte é disso. Eles obtiveram os valores das constantes, como vocês têm a ver, M2, S2, M2, K2, etc. E eles mandam isto para o Dudson para dizer assim, muito urgente, precisamos das alturas da hora a hora para a posição Z. A posição Z era a Normandia, não é? Que era secreto. Para 4 meses a partir do 1º de abril de 44. Portanto, ele manda as constantes específicas daquela zona e pede para ele, a partir daí, ver qual é as alturas das marés por 4 meses. Portanto, ele não foi logo em abril de 44, como sabem, foi em junho. E, portanto, peço desculpa, antes da gente continuar, portanto, para nós interpretarmos, portanto, reparem que as praias não estavam todas muito perto umas das outras. A distância entre Utah e Sword, que eram as duas praias mais afastadas, é cerca de 100 km. Portanto, as marés não eram exatamente as mesmas em todas as praias. Portanto, para cada praia foi feito um esquema preciso. Eu já vou mostrar um desses esquemas para a praia de Omaha, mas para isso nós precisamos de saber, porque é importante isso, o que é que são os crepúsculos. E, portanto, eu vou agora aqui falar no crepúsculo. Portanto, o que é o crepúsculo? É o intervalo de tempo logo antes do nascer do sol ou logo após o pôr do sol. E, portanto, eles distinguiam 3 tipos de crepúsculo. O crepúsculo civil, em que o sol está até 6 graus abaixo da linha do horizonte. Há suficiente luz para os objetos serem vistos e não há necessidade de iluminação artificial. O crepúsculo náutico, em que o sol está mais abaixo, entre 6 e 12 graus abaixo da linha do horizonte, e, portanto, só se conseguem conhecer os contornos gerais dos objetos. E, portanto, à noite quando começa a ser impossível reconhecer a linha do horizonte, e de manhã acaba quando ela começa a avistada. E, finalmente, o crepúsculo astronómico, o céu fica completamente escuro, portanto, o sol ainda está mais abaixo. E, portanto, sabendo disto, crepúsculo civil, náutico e astronómico, quais eram os fatores a ter em conta para o êxito do desembarque? Portanto, já falámos nisto, o desembarque inicial deve ser feito pouco tempo depois da maré baixa, tem de ser já quando a maré já está a subir, para os barcos não ficarem atolados na areia, não é? Portanto, além disso, eles têm de chegar naquela altura, que é para dar tempo aos grupos, às equipas de destruição, poderem destruir os obstáculos e estabelecerem corredores seguros para as embarcações e soldados poderem passar. Por outro lado, a Armada Aliada tinha de navegar na escuridão. Contudo, chegada à costa, era necessário haver cerca de 1 hora de visibilidade para se efetuar bombardeamento naval das defesas costeiras. E ainda não havia as precisões que temos hoje, que não é preciso iluminação nenhuma para se conseguir pôr um tiro exato, não é? E, finalmente, para os paraquedistas, eles têm de ser lançados antes do desembarque na escuridão, mas necessitavam ter alguma luminosidade para verem os alvos. E, portanto, era conveniente que houvesse um nascer da Lua relativamente cedo. E, portanto, com estes fatores todos, vocês têm aqui um diagrama das marés e da iluminação para o Omaha Beach, que vão desde, no fundo, o dia 5 e a noite que já dá para o dia 6, até ao dia 21, se não me engano. E, portanto, vocês veem, têm aqui as linhas que dão as marés baixas, tá? Temos aqui esta linha que dá, não sei se o meu ponteiro se vê aí, a linha que dá a maré baixa aqui. Há 2 linhas que dão as 2 marés baixas por dia, 2 marés altas. Aqui a indicação dos crepúsculos, crepúsculo civil, crepúsculo náutico, crepúsculo astronómico, e depois novamente o náutico e o civil, e ainda a linha do nascer do sol, não é? Está aqui o moonrise, nascer do sol. E, portanto, vocês estão a ver que só no princípio é que se conjugam estas 3 coisas. Há um nascer da Lua relativamente cedo, não é? Está aqui indicado, um pouco antes das 19 horas. A maré baixa está aqui indicado perto, quando já há 1 hora de luminosidade, e, portanto, o desembarque seria feito aqui, e eles teriam 1 hora aqui de uma luz relativa para fazerem o bombardeamento das defesas. Portanto, aqui seria o melhor. Depois isto começa a piorar, obviamente, aqui, passando estes dias já é impossível fazer aqui, porque teriam de desembarcar totalmente, aproximar-se totalmente às claras, não podia ser, e vocês estão a ver que só depois, no dia 21, é que finalmente há também uma maré vazia com estas condições. Mas a maré vazia aqui já não tem um nascer da Lua cedo, já tem um nascer da Lua tarde. E, portanto, de facto, aqui era o dia ideal. E, de facto, inicialmente o desembarque foi posto para o dia 5 de junho, mas simplesmente nesse dia houve uma grande tempestade no Canal da Mancha que impossibilitou o deslocamento dos navios e adiou-se para o dia 6. E no dia 6 estavam receosos, porque se não pudesse ser aí, depois teria de ser adiado, sabe-se lá para quando, mas de facto o tempo melhorou no canal do dia 6 e conseguiu-se fazer o desembarque no dia 6.
Portanto, os desembarques correram todos bem, exceto em Oman. Em Oman houve uma grande resistência alemã e as equipas encarregadas da destruição dos obstáculos só conseguiram destruir, se não me engano, 5 dos 16 caminhos que era preciso fazer. E, portanto, aí houve um grande número de baixas. Chegou-se a certa altura a pensar em evacuar os soldados da praia. Finalmente, no fim do dia, eles lá conseguiram romper as defesas alemãs e passar. Os outras 4 praias correu tudo bastante bem, com pouca resistência da parte dos alemães. Mas, de facto, aqui a resistência alemã foi muito grande, de tal maneira que só no dia 12 de junho, portanto 6 dias após o desembarque, é que as forças vindas destas 5 praias se conseguiram unir. Portanto, só no dia 5 de junho é que formou-se aqui uma espécie de um retângulo à volta das praias que permitiu, portanto, haver aqui uma frente unida. E isto foi sempre difícil, até porque a Normandia tem uma estrutura morfológica bastante complicada, caminhos estreitos, com muito arborizados, e, portanto, levou os soldados aliados mais de um mês a conseguirem sair da Normandia. Só acho que houve em Saint-Lô, que aqui não se vê aqui na imagem, mas é para a esquerda, é que eles finalmente conseguiram romper as defesas alemãs e saírem da Normandia. Portanto, eu aqui ia terminar com algumas imagens, apenas para documentar um pouco aquilo, ficarem com uma imagem mais vívida daquilo que se viu. Aqui uma imagem dos bombardeiros aliados a bombardearem as costas. É claro que isto eram bombardeamentos muito pouco exatos. Largavam, não é nada comparado ao que se passava hoje ou ao que se passou. Vocês se lembrarem do que é que se passou na guerra do Iraque, eles acertavam no alvo com uma imprecisão de centímetros, não é? Aqui nem pensar nisso. As bombas eram largadas muitas vezes sem resultado. Vocês podem ver aqui, isto é a Pointe du Hoc, onde eu estive em 2000, quando estive na Normandia, vim aqui. Isto parece uma paisagem lunar, não é? Uma coisa terrível. Havia aqui um bunker alemão que se pensava que tinha peças de artilharia que poderiam danificar os barcos da frota, e houve aqui bombardeamentos intensivos dos aliados que não acertaram uma única no bunker. Acertaram, e portanto isto ficou, parece uma paisagem lunar com os buracos das bombas que aqui fizeram. Não é? Aqui, portanto, é o general Eisenhower, que mais tarde foi presidente dos Estados Unidos, a falar com os paraquedistas. Como veem, já têm aqui as caras escurecidas, não é? Para poderem mais facilmente passarem despercebidos depois de aterrarem. E aqui, portanto, tem aqui numa primeira fila os aviões e nas outras filas planadores, não é? Portanto, aviões sem motor que iam ser rebocados com tropas depois para aterrar, não é? Portanto, aqui sou o interior dos paraquedistas. Eu, quando vejo isto, é sempre uma coisa triste, porque vocês veem, isto é tudo gente muito nova. A gente sabe lá quantas destas pessoas sobreviveram, não é? Portanto, temos aqui basicamente rapazes. Se vocês se lembraram no Vietnã, houve uma canção famosa nos anos 80, que era o 19, e que se dizia que a idade média dos soldados americanos no Vietnã era 19. Aqui, se calhar, andou ela por isso. Portanto, a guerra sempre é uma coisa tristíssima, e quando a gente vê esta gente nova, a gente não sabe quantos destes é que sobreviveram, é uma coisa muito triste. Portanto, aqui, como vem aqui um avião com os planadores, não é? Estavam ligados por cabos, portanto, quando se aproximavam do local da aterragem, tiravam os cabos e os aviões, portanto, planavam. Simplesmente os alemães, nos campos que estavam abertos, para evitar isso, colocavam muitas vezes obstáculos, e este aqui chegou bem, mas houve locais em que eles apanharam com obstáculos e, infelizmente, morreu muita gente. Como se pode ver aqui nesta fotografia, o avião virou-se, bateu certamente em obstáculos e estes pobres soldados morreram todos aqui. Portanto, aqui só uma fotografia está assinada, portanto, eu não sei se uma fotografia que eles assinaram depois todos para mandar para as famílias. E pronto, aqui só alguma fotografia aqui com os franceses, não é? Com a distribuição de alimentos à população. E aqui é à espera do embarque. Aqui, claramente, é uns dias antes do embarque. Coitados, eles estão aqui quase como sardinhas em lata e, pronto, estão ainda não têm fardas de combate nem nada, portanto, estão aqui à espera, mas vocês veem o que isto era. Felizmente, nesta altura, não havia celulares e, portanto, as pessoas ou estão a ler cartas da família ou estão a escrever, mas não havia essa epidemia dos celulares aqui. E aqui temos as tropas, aqui já vê-se claramente que deve ser no dia da partida. Já estão aqui todos fardados e com as suas armas. E pronto, aqui é a partida da frota. Aqui havia estes zeppelins no alto que tinham cabos de aço que era para evitarem a passagem de aviões, né? Se assim aviões eram cabos que evitavam ou dificultavam a passagem dos aviões. Aqui este é o fotógrafo mais famoso da guerra e um dos fotógrafos mais conhecidos, que
do século XX, o Robert Capa, que era um fotógrafo húngaro, que foi o único fotógrafo que foi na primeira vaga em Omagh, que desceu com os soldados e que tirou fotografias. Aqui já é reparem que aqui eles estão todos ainda a olhar o que é que se está a passar. Aqui já estão muito perto da praia, reparem que já estão todos agachados, porque certamente já estão debaixo de fogo. E aqui é o desembarque, não é? Portanto, aqui o desembarque dos soldados. Esta é uma das fotografias do Robert Capa, que saiu com eles, não é? Deve ter ido a correr atrás deles e tirou esta fotografia. E aqui são fotografias que vocês veem, aqui são os ouriços, que eles também usaram para se defenderem, esconderem-se atrás para evitar os tiros dos alemães. Aqui as rampas também, utilizadas como defesa para estes soldados, não é? Esta é uma fotografia muito famosa, porque este soldado que vocês veem aí foi identificado muitos anos depois. Extraordinariamente, foi um soldado que sobreviveu à guerra e que mais tarde foi identificado e soube, portanto, quem era. E aqui mais uma foto aqui por trás de um dos ouriços. Aqui alguns soldados em dificuldade a serem tirados da água. Aqui os feridos, não é? À espera de serem levados para fora dos locais de combate. E aqui já passou, portanto, já acabou a parte da invasão, já estão a descer completamente sem problemas nenhuns, né? Já está o desembarque, inclusivamente, de veículos, de caminhonetes e blindados. Portanto, é tudo o desembarque dos aliados. Aqui é uma fotografia dos fotógrafos que trabalhavam para fotografias da guerra, em que em cima à direita está o Robert Capa, portanto, são fotógrafos profissionais que acompanharam os exércitos dos aliados. E aqui reparem que a destruição causada, isto é a destruição causada pelos aliados. Os franceses sofreram muito na Normandia, não é? E, aliás, nem sempre foram bem vistos lá, porque causaram muitas, julgo eu, que dezenas de milhares de mortes com os bombardeamentos que fizeram. Muitas vezes os alemães tinham coisas importantes, tinham centros importantes no meio das cidades, e é claro, com a falta de precisão que os bombardeamentos tinham, tem aqui uma localidade quase totalmente destruída, não é? Eu já não sei que cidade é esta. Aqui uma estação de caminho de ferro também que foi bombardeada. Eu acho esta fotografia muito tocante, porque estão aqui duas crianças a ver passar numa cidade ou numa vila que vocês veem que está quase completamente destruída. E aqui isto são prisioneiros alemães, fotografados aqui num campo de concentração. E aqui, digamos, a alegria dos franceses por finalmente se verem livres do jugo alemão. E vê-se, acho muito interessante esta senhora que está a beijar a mão do soldado e os olhares deles intensos olharem para o fotógrafo. E aqui, manifestações de alegria do desembarque dos aliados e da sua vitória, não é? Isto eu julgo que é em Inglaterra, em Londres, parece-me, pelos nomes que aqui estão. Aqui mais outra manifestação que também me parece ser em Inglaterra. E, finalmente, a última passagem é nos Campos Elíseos, o desfile dos soldados aliados. E isto tinha muito significado, porque quando os alemães ocuparam Paris, em 14 de junho de 41, fizeram um desfile também pelos Campos Elíseos, que realmente era um bocado ofensivo para os franceses. E, portanto, de alguma maneira, isto é uma resposta dos aliados a esse desfile de 1940. E pronto, olha, muito obrigado por tudo. Espero que tenha sido útil para vocês. E pronto. Nos enxerga agora? Ok. Então, professor, mais uma vez obrigada, né, pela apresentação, né? Eu já tinha visto, mas agora eu vi que você trouxe mais informações e trouxe mais imagens, né? Também. Quase que duplicamos. Enquanto que o pessoal vai se preparando para fazer pergunta, pode erguer a mão, quem quiser perguntar, né? Eu quero fazer um comentário, porque eu já fiz esse comentário com o senhor lá e eu quero retomar. A importância para quem produz história, para quem trabalha com história da matemática, além dessa questão toda da própria historiografia, da escrita, de olhar essa questão matemática, da modelagem ali, né, envolvida, enfim, o estudo matemático, mas para quem está assistindo e para a divulgação da pesquisa, das fotografias. Né? Faz toda a diferença quando a gente vê as imagens, quando a gente analisa, principalmente aquelas iniciais, né, que você tem ali aquele monte de estratégias de construções que ocupam as praias, a gente não tem uma noção, lendo um texto sobre isso, é diferente quando a gente enxerga a imagem, vê a proporção, né,
daquelas construções e o impacto daquilo. Então, fazer história usando fotografias é uma coisa que não é tão comum, e você faz isso me chamou a atenção e eu queria retomar. Como é interessante fazer uso dessa fonte também, né, quando se trabalha com história. Se você quer falar um pouco sobre isso, e aí eu vou abrindo aqui, o pessoal pode abrir chamar na mãozinha, ou pode mandar pelo chat, como preferirem. Eu acho que é uma maneira de motivar as pessoas, de as fazer entrar, porque é claro, quem expõe sobre uma coisa que já pensou muito, que já falou muito, que já leu muito, que leu muito mais daquilo que vai falar e já viu muitas fotografias, inclusivamente filmes e pedaços de informação histórica, e portanto eu acho que aqui é um bocado importante dar esse aspecto imagético, porque ajuda quem está a ver pela primeira vez a entrar dentro do tema do assunto e eventualmente se interessar por ele. Não é? Portanto, eu acho que é importante neste tipo de coisas, porque não se pode fazer só uma exposição sobre o desenvolvimento em séries de Fourier e isso, quer dizer, portanto, a minha intenção foi mostrar como é que um trabalho que potencialmente é um trabalho abstrato se pode ter utilizações tão práticas e, neste caso, tão decisivas. Porque se não houvesse isto, o desembarque podia não ter corrido bem. Podia ter havido problemas grandes se não se tivesse previsto exatamente quando é que era a maré baixa, quando é que a maré começava a subir. Portanto, tudo isso é uma... E tudo o resto. O trabalho mesmo aqui não falei, quer dizer, referi só, o trabalho da codificação da informação. Mandar informação que o adversário não consegue descodificar, ou pelo contrário, conseguir descodificar o que ele faz, são coisas importantíssimas. Não? Tem o Alexandre que vou abrir para. Pode abrir, Alexandre, pode falar. E a Célia Leme, lembra da Célia? Ela veio Célia, muito bem. assistir. Célia abre também. Uma amiga desde há muitos anos. Boa noite, professora. Boa noite. Foi ótimo, né? Essa breve história, né? Contar alguns slides e teve muitas coisas me chamaram a atenção, mas duas eu gostaria de colocar aqui. A primeira é que, apesar das fotografias ser lá da década de 40, elas são muito atuais, porque nós estamos presenciando isso agora em Gaza, né? E agora a guerra aérea no Oriente Médio também, entre Israel e Irã. Mas aí eu acho que é uma destruição voluntária. Sim. Enquanto que no outro era a impossibilidade de acertar bem. Em Gaza é mesmo uma tentativa de extermínio, que é diferente. A diferença, eu estou falando da destruição, a imagem da destruição. Sim, claro, hoje existe uma chacina em Gaza, né? Existe um genocídio em Gaza. Né? Mas, assim, as imagens, né? É lamentável que a gente olhe as fotografias da Segunda Guerra Mundial, os destroços, e essas imagens a gente está vendo todos os dias, né? Agora na televisão. Né? Lamentável que depois de tanto tempo a história se repete. Mas outra questão que me chamou muita atenção foi a própria, essa breve história, a produção do conhecimento, né? Ou seja, com pesos pesados como Newton, Fourier, Laplace, ou seja, ao longo da história, como os matemáticos, os cientistas foram aprimorando com base no conhecimento adquirido, ou com base do conhecimento adquirido pelo anterior. Né? Exatamente. Isso me chamou muita atenção, assim, quantas pessoas, né, quantos cientistas se debruçaram sobre o mesmo tema e como isso foi sendo aprimorado ao longo da história, né? E como foi utilizado depois. Né? Acho que isso é um bom exemplo de como o conhecimento se produz. Mas já agora, fantástico. Que posso acrescentar, também revela uma posição diferente do que se passa hoje. Hoje, o conhecimento matemático é totalmente especializado. A pessoa sabe fazer uma investigação numa área, mas não sabe mais nada. Enquanto que, nesta altura, eles, por vontade própria, pesquisavam numa variedade, desde o cálculo das probabilidades até à mecânica, à matemática pura. Portanto, faziam uma pesquisa enorme. O Laplace, toda essa gente fazia. Portanto, trabalhar sobre a questão das marés era uma questão tão digna como trabalhar noutra coisa qualquer. Portanto,
hoje há uma especialização tal que a pessoa sabe um assunto, mas não sabe mais do que isso. É uma fragmentação muito grande, né? Antes eles tinham um conhecimento muito mais interdisciplinar. É verdade. Muito obrigado, professor. Foi excelente. Nada, eu que agradeço. Célia, quer abrir a câmera, Célia? Célia só está escondidinha ali, está ali ela. Oi, eu estou tentando. Olá, tudo bem, Luiz? Saudade. Tudo bem. É verdade. Quero começar dizendo que foi muito legal. Soube que você ia estar aqui com a gente hoje, então tentei te ouvir. Sempre muito bom, né? Muito obrigado. E acho que permite a gente fazer muitas reflexões, né? Primeiro, assim, um conhecimento que vai sendo construído por muitas mãos, né? Por muitas mãos, por pessoas de países diferentes que se conectavam, que se trocavam informações, como o professor falou, né? E essa coisa de que, assim, a matemática pura, meio que sem saber, né? Qual a utilidade de estudar marés, né? E depois ela pode ter uma aplicação, e, enfim, muito legal isso, né? Acho, claro, sempre um resumo, né? De uma forma rápida, mas foi muito legal isso, né? Agora, um pouco na sua fala da comparação agora, como é que está hoje a matemática pura? Você acha que tem um outro tipo de produção? Como é que é isso, né? A gente fica um pouco sem saber. Claro que tem uma especialização muito grande. Mas você acha que está comprometendo a... Quer dizer, eu fiz o meu doutorado em equações diferenciais, com derivadas parciais. E, portanto, trabalhei muito tempo. Eu só comecei a trabalhar em História da Matemática, já foi há algum tempo, não é? Mas em 1988 é que eu comecei a trabalhar. Tentei durante uns anos ligar as duas coisas, continuar a trabalhar em pesquisa em matemática e em História da Matemática. E até 96, portanto, perto de 2000, eu trabalhei e publiquei artigos também em matemática, em equações diferenciais. Mas depois achei que não era uma grande dificuldade. Eu precisava de pelo menos de um mês quando saía de um assunto para voltar para o outro. Quer dizer, se eu saía da matemática, precisava de um mês para me meter outra vez dentro do raciocínio da história. E vice-versa, da história da matemática para a matemática, tinha de ter um mês novamente para modificar os parâmetros que tinha na cabeça para trabalhar ainda. E eu, a certa altura, achei que não valia a pena estar nos dois e realmente eu sabia que podia e gostava de trabalhar em história da matemática e, portanto, não abandonei a matemática. Isso nunca abandonei, acho que me considero sempre um matemático, mas abandonei a pesquisa da atualidade da matemática. Isso eu abandonei. Mas realmente é verdade. Eu lembro-me perfeitamente de quando estava no meu doutorado, acompanhei o meu supervisor nos Estados Unidos, estávamos a assistir uma conferência e eu, a certa altura, lhe disse para o meu supervisor: David, desculpe lá, mas eu não estou a perceber nada. E ele respondeu: eu também não. A mesma sensação que muitos alunos têm, né, professor? Não é isso? Muitas vezes. Eu estava até desmoralizado. Estava ali uma exposição, não estava a perceber absolutamente nada do que o homem estava ali a dizer. E ele estava sentado ao meu lado e disse: David, você desculpe lá, mas eu não estou a perceber nada. Ele riu-se para mim e disse: eu também não, pronto. E ele é uma pessoa ótima, quer dizer, é um dos grandes cérebros da matemática, mas realmente às vezes os matemáticos fazem exposições totalmente fechadas, quer dizer, além disso, há um cartoon célebre que não sei se vocês conhecem, que é estão dois matemáticos a discutir. E um deles diz para o outro: aqui devias ser um bocadinho mais objetivo. E o que é que ele foi? E ele tem lá escrito um passo e diz: a seguir aconteceu um milagre. E continua. Aliás, para mim, eu quando estive a fazer o meu doutorado, sempre que havia alguém que dizia é óbvio que, eu já sabia que não era óbvio nenhum, e às vezes passava dias a trabalhar nisso, e aliás houve um caso até que eu fui ver um artigo a seguir em que ele dizia aquele passo que era óbvio, tu estava errado. Portanto, eu perdi largas horas a tentar demonstrar o que era óbvio, não consegui, e depois tive a inspiração, vou ver o artigo a seguir dele. Fui ver o artigo a seguir em que ele dizia que aquele óbvio era errado. Enganei-me ali. Mas era óbvio, portanto, aquilo é um problema. Mas isso é muito interessante, né? A gente pegar esses bastidores, né? E poder ver esse processo e essas questões, né?
Muito legal. E não dá para deixar de não comentar, né? Agora já sei porque que a professora Andréa ficou tão interessada nas imagens, né? A professora Andréa é a nossa grande especialista na história das imagens, mas assim são muito significativas, né? Elas falam muito, elas permitem múltiplas interpretações. Então, assim, receba meu abraço. Obrigada por um grande abraço, Célia. Tá? Vemo-nos para o ano em Belém? Não sei, porque a gente está num desencontro, né, Luiz? Então, pelo menos aqui a gente conseguiu dizer um oi, né? É o luso-brasileiro para o ano em Belém. Em Belém? Quando que vai ser, agosto. Luiz? Faça a propaganda. Em agosto, acho que é de 11 a 14 de agosto. É o Irã e o Miguel Chaquian que organizam. Então, você vem para Belém em agosto e venha para São Paulo em novembro, no da História da Educação Matemática. Vou te dar um jeito de te chamar para aqui também. A gente está organizando. Esse é no ano que vem, né, Célia? É o ano que vem. Mas o Luso é esse ano. É esse ano o Luso agora? Não, o Luso é 26, é para o ano. Não, desculpa, eu que troquei. Tá, o seminário é ano também. Então, ele falou isso. Tá certo. Luso é em 26, Luso brasileiro é 26. Então, tá bom, vamos ver. Manda-me a informação, Célia, manda-me a informação. Vou mandar, pode deixar. Um abraço grande e obrigada a vocês pela oportunidade. Eu agradeço também teres assistido. Eu queria só complementar que parece óbvio na matemática pura, mas na história também o óbvio não é óbvio, né? E conforme a gente vai estudando história, que a gente vai entendendo. Isso é uma coisa que é importante, né? Muita gente não entende muito bem por que a gente faz história da matemática, por que faz história da educação matemática. Primeiro, porque não é óbvio, né? Não existe a história, existem diferentes histórias, diferentes formas de contar a história. Isso precisa ser feito, isso precisa ser produzido. E quem é que vai fazer uma história no olhar matemático, se não nós da matemática? Não, eu acho que é como uma pessoa do Brasil não saber a história do Brasil, ou um português não saber a história de Portugal. Um matemático tem a obrigação, pelo menos, de saber os essenciais da história da sua disciplina, acho eu. Porque é algo que aumenta não só a sua capacidade, mas a sua qualidade humana, acho eu. Portanto, a pessoa não pode ser um ignorante, não pode ser um tecnocrata. Tem de saber a história, tem de ser a história daquilo que está a praticar. Exatamente. E a opção também de você vir em junho, porque agora, né, justamente, não deu para ser dia 6, mas estava próximo. A gente ter essa história rememorada e contada, para a gente não esquecer desse passado que é tão próximo, parece muito distante, mas não é, né? Que a gente está sempre a risco de repetir, esse é o problema, né? Então, é interessante olhar essa história mais presente, porque a gente olha muito para a matemática do povo egípcio, da Babilônia, dos gregos. Não, mas tem uma história muito próxima, né? Que a matemática tem um impacto muito grande que a gente precisa estar lembrando. É verdade. E o mundo, nessa década de 40, livrou-se de um pesadelo total. Não é? Porque se algumas vezes as forças nazistas e do Mussolini alguma vez ganhassem a guerra, nós estaríamos desgraçados hoje. E não estamos livres, né? Pablo, tu colocaste aqui, quer abrir, Pablo, a câmera para conversar com o professor? Fica à vontade. Ele colocou ali em sua fala, Luiz, acho que a grande diferença de antes para agora é a imensa quantidade de informações diárias que temos acesso com a internet. É verdade, Temos um foco. Quer entrar, Pablo? Está aqui. É nosso estudante. Eu queria inicialmente agradecer por compartilhar esse acervo ali, que foi muito legal, assim, imergir na história e relembrar esses fatos, alguns que eu nem sabia até então, mas eu vejo como isso é difícil trabalhar hoje em dia com os nossos estudantes, se a gente for trabalhar essa parte da história, ou outras questões como a matemática, para calcular os níveis, as alturas das marés, visto que hoje a gente tem muita tecnologia que é automático esse cálculo, que eles vão lá e conseguem acessar sem ter que fazer o cálculo em si. Eles acham desinteressante essa parte, mas que para nós, assim, é muito interessante. E que eu acho que essa necessidade de a gente ter um foco, que nem tu falou que tu não conseguia ir para matemática pura e voltar para a história, mas é que a gente precisa ter um foco na pesquisa e no estudo diante do acervo de um monte de informação que a gente tem todo dia, vai atualizando cada dia mais.
Não percebi qual é a questão que queria que eu respondesse. Não, a questão eu só queria que tu comentasse um pouco o que eu senti na tua fala, que tu falou que a diferença da tecnologia. Eu acho que tu até usou o termo epidemia do celular, que a gente tem hoje muito acesso. Sim. Não, o que eu acho é o seguinte: vejo preocupantemente que as pessoas, em vez de falarem umas com as outras, passam a vida com a cabeça metida dentro do celular. Quer dizer, eu lembro-me de chegar às vezes a dar uma aula e os alunos, em vez de estarem a conversar com uns com os outros, estavam todos a olhar para o celular. Eu lembro-me de ter dito: então, mas vocês estão aqui, não falam com os vossos colegas, preferem estar aí com a cabeça metida dentro do celular. Eles ficaram todos muito atrapalhados e ficaram, pois é, na aula seguinte ninguém estava com o celular, mas passado uma ou duas aulas já estavam todos outra vez à volta. Eu acho que o celular é como tudo. É um instrumento que pode ser útil e pode não ser. Eu acho que as pessoas deixaram de ler. Acho que as pessoas neste momento não têm capacidade. Quer dizer, não sei se não quero, obviamente, casos gerais, mas a cultura do celular é a cultura da notícia que tem 10 linhas. E mais nada. Portanto, se lhes dão um livro para a mão, as pessoas até deixam de ter a capacidade de ler um livro, porque acham complicado. Portanto, eu acho que é uma redução terrível. Quer dizer, não, as pessoas, por exemplo, vão num trem, em vez de olharem para a paisagem, estão todos com a cabeça metida no celular, nem sequer veem as árvores, nem sequer veem os que os rodeia. Portanto, eu acho que há uma mecanização e, além disso, o celular é abrir caminho para as redes sociais, é abrir para o domínio das redes sociais. E a gente sabe muito bem o que é que as redes sociais podem ser de negativo. Portanto, não vejo com alguma apreensão essa cultura do celular, mas como digo, há casos e casos, não é? Há pessoas que utilizam bem o celular, há pessoas que estão completamente dominadas pelo celular, portanto, aí eu não posso. Vejo apenas aquilo que. Comento aquilo que vejo. E o que vejo é realmente em qualquer local, as pessoas, em vez de lerem, estão a ler o celular, estão a ver as notícias do celular, estão a ouvir algum site com notícias. Porque não sei. Vejo com preocupação isso, mas não tenho uma opinião. Quer dizer, não posso generalizar, de facto. Tem uma pergunta aqui. Ok, Pablo? Quer comentar? Não? Tem uma pergunta da Luara. Pode abrir a câmera, Luara. Oi, professor. Muito obrigada pela sua fala. Foi muito interessante e eu conversei até com a professora Andréia semana passada, que eu sou professora aqui numa escola, na rede, numa cidade aqui perto de Porto Alegre, e nós estamos nos preparando para uma feira científica e os meus alunos do último ano do ensino fundamental escolheram falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu, como professora de matemática, mas responsável pela turma, vou ajudar eles nessa caminhada. Me veio uma dúvida se esse reconhecimento do trabalho dos matemáticos é reconhecido mais por nós da área da matemática ou se a gente sabe se na época isso foi reconhecido pelas... não sei a população, mas assim, pelos... como é que eu posso dizer? As autoridades, as pessoas importantes da época. Na altura havia todo um sistema, por um lado, de sigilo, porque eram assuntos militares, mas as autoridades máximas do lado dos aliados sabiam bem a importância que tinham os matemáticos nisso. Quer dizer, portanto, só relativamente aos... Como eu disse, em Inglaterra havia para a descodificação, eles tinham centros que tinham cerca de 9 mil pessoas a trabalhar na descodificação. Portanto, eles davam dinheiro porque sabiam que aquilo podia surgir algo que podia decidir a guerra. Portanto, eles não... Foi a mesma coisa com o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, já não sei quantas pessoas é que teve, acho que cerca de 130 mil pessoas a trabalhar no Projeto Manhattan, com o dinheiro todo possível, não é? Portanto, não... Acho que eles perceberam bem a importância que tinha, digamos, a inovação e o contributo dos matemáticos e dos físicos para resolver esses problemas. Portanto, aí não tenho dúvidas que eles
entravam com o dinheiro que fosse necessário e, portanto, reconheciam. É claro que isso não podia ser para público, portanto, era oculto, não é? Porque era um segredo de governo e um segredo militar, não é? Mas que tinha o reconhecimento das altas autoridades, tinha de certeza. Mas eu até fiquei em dúvida em questão depois, assim, quando houve a vitória, assim, quando o sucesso, porque eu acho que depois foi mais a alegria da vitória. Não, eu acho que não... Esses contributos ficaram um bocado passados. Portanto, o contributo foram, por exemplo, para o desembarque na Normandia, nunca se falou nas dezenas de milhares de franceses que morreram nos bombardeamentos dos aliados. Nunca se falou nisso. Os próprios franceses, de alguma maneira, perceberam isso, mas eu percebi por algumas coisas que li que houve um certo ressentimento, não é, de estarem sob bombardeamento pessoas que não tinham culpa disso, não é? E, portanto, não, mas isso é uma parte que ficou omitida da história oficial da guerra, não é? Portanto, a história oficial é que todos os aliados foram muito bem recebidos na Normandia e que provocaram, portanto, e realmente é verdade, foi o princípio do fim do regime nazista, não é? Portanto, isso não há dúvida, não é? Mas de facto não... Há sempre aspectos que são... Eu acho que, infelizmente, os políticos o que fazem sempre é simplificar e que as coisas caiam para o lado deles, não é? Portanto, os aspectos menos agradáveis, pura e simplesmente, ou escondem mesmo ou omitem. Obrigada, professor. Não. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver quem está aqui. A Cecília está aqui, o Maurício, que é o nosso coordenador do programa. Vou dar um oi. Quem mais? Tem vários alunos. É que trabalhando com história não tem muitos agora que estão aqui. Fala, Luan. Pode abrir a câmera. Boa noite, tentando abrir aqui. Bom, não trabalho com história, mas fui aluno da professora Andréia nos estágios, então tem essa veia histórica, mas não trabalho diretamente. Então, agradecer também, assim como os colegas, professor, pela fala. Obrigado. Foi muito enriquecedora. Eu trabalho com educação estatística, e aí minha pergunta vai nesse caminho, no sentido de que eu tentei relacionar os países que foram mais diretamente, né, impactados e presentes na Segunda Guerra com os países que hoje em dia têm mais movimentos, revoltas, eu assim posso dizer, ou só manifestações contra essas ações que estão tendo agora, como os colegas comentaram, contra Israel, Iraque e tudo mais. Então, tentei relacionar isso, mas com o celular a gente tem esse poder, eles têm o poder, né, de conseguir desvirtuar a atenção de todo mundo para o que está acontecendo hoje em dia. E mesmo com a estatística, em contraponto, né, de juntar as informações, resumir, a gente tem essa perda da história, que é como o Pablo falou do foco, a gente não consegue ter, porque é um volume de informação gigantesco. Mas minha dúvida é se em sala de aula o senhor conseguiria rapidamente, né, avaliar se é uma boa ação trazer essas informações, por exemplo, que tu trouxe, junto de dados estatísticos para tentar fazer, além das fotos, um registro visual para os estudantes entenderem e tentarem colocar um foco maior em sala de aula para essas informações que aconteceram e tentar fazer com que eles percebam o quão importante é eles, hoje em dia, também perceberem o que está acontecendo. E não ficar só essa coisa de, vi um gráfico hoje de tantas mortes em Gaza e amanhã já sumiu da minha cabeça, vou pro próximo e assim por diante. Bom, eu acho que é sempre bom dar os exemplos históricos porque se pode ver alguma continuidade ou uma repetição de um erro que foi feito, não é? Portanto, acho que é educativo fazer isso, não é? Portanto, eu acho que é importante termos sempre a história presente. Acho que a história devia nos ensinar a não fazer os erros do passado, não é? Como infelizmente nós vemos, os erros do passado são cometidos, novamente cometidos, muito principalmente porque os políticos têm uma percepção apenas do que é atual e do que lhes convém a eles e portanto portanto fazem muitas vezes, não têm a visão suficiente para procederem de outra maneira.
claro que a indicação estatística é uma indicação interessante e boa, não é? Portanto, eu acho que tentando fazer uma perspectiva estatística sobre, sei lá, a situação de alguns aspectos, por exemplo, na Europa nos últimos, ou no século XX, ou nos últimos 50 anos, ou assim, possivelmente até realmente com a indicação, mais tarde, né, depois da Segunda Guerra Mundial, houve a Guerra da Coreia, houve a Guerra do Vietnã, houve a invasão do Iraque, houve a Guerra do Irão com o Iraque, enfim, os ingleses tiveram a guerra com os argentinos nas Falklands, portanto, nas Malvinas, portanto, do nome que se lhe der. Aliás, houve uma altura muito... Eu lembro que estava a fazer o meu doutorado em Inglaterra e houve uma altura em que nós tivemos mesmo medo que começasse uma terceira guerra mundial, porque foi as invasões, a guerra das Falklands, era a guerra entre o Irão e o Iraque, eram as ameaças do Reagan, na altura com a chefia soviética, que aquilo ainda por cima os primeiros ministros soviéticos morriam para aí de mês a mês, portanto aquilo houve para aí 3 seguidos em menos de 6 meses. Portanto, na altura eu lembro perfeitamente, eu ainda por cima estava a fazer o doutorado em Inglaterra, que certamente seria um dos alvos nucleares se desencadeasse uma guerra, não é? Portanto, e apesar de tudo, conseguiu sempre superar isso, não é? Mesmo a ameaça nazi, que foi sempre uma coisa terrível, é inexplicável o que eles fizeram com os judeus, é totalmente inexplicável, quer dizer, para mim, algo que me ultrapassa o entendimento, como é que se pode ser tão desumano e tão selvagem, não sei. Portanto, não... De qualquer maneira, a gente vê isso e agora vemos os judeus a fazerem em Gaza, não é bem a mesma coisa, mas quer dizer, estão a fazer uma operação de extermínio em Gaza que é totalmente incompreensível. Mas, apesar de tudo, os próprios judeus de Israel protestam. Acho que simplesmente não têm força suficiente para impor ao governo israelita uma mudança de atitude, não é? Portanto, não sei, eu acho que a história é muito importante. É muito importante a gente, acho eu, dar aos nossos alunos uma indicação histórica, uma formação de história, para eles até estarem criticamente, serem mais receptivos. Portanto, não serem tão direto, tão facilmente apanhados pelas redes sociais nas mentiras que se divulgam, não é? Obrigado. Tá. Acho que você falou uma coisa bem importante, assim, a gente fala tanto em combate à fake news, e como é que se combate a fake news? Com conhecimento, né? As pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento para poder fazer uma análise, fala tanto pensamento crítico, mas crítico a partir do quê? Se você não tem conhecimento, como é que você vai fazer uma crítica razoável? Estou olhando aqui o chat, a professora Maria Cecília te dá parabéns. Quer abrir, Cecília? Tu dá um oi? Mais alguém tem alguma questão? Deixa eu ver. Acho que ela está com problema na câmera. Não está conseguindo abrir. Tá. Mais alguém, pessoal? Última questão para a gente finalizar, porque lá em Portugal já é meia-noite, eu não quero abusar do professor. Senão eu vou chamar talvez o Maurício, se ele estiver por aí, para fazer o fechamento, que é o nosso coordenador aqui. Colega, que trabalha também já há bastante tempo com tecnologias, com modelagem, com várias coisas. A Giovana também tem uma questão. Não sei, Maurício, faça a Giovana? Pode ser? Giovana, pode falar. Depois a gente fecha daí com o Maurício. Tá bom. Só estou tentando ligar a câmera aqui, pera. Acho que foi. Bom, primeiramente, boa noite. A minha pergunta é, enquanto essas informações que o senhor passou, para mim algumas coisas foram assim totalmente novidade. E são muitos números que o senhor apresenta e tudo mais. E a minha pergunta é, onde esses registros aparecem? Como é que eles eram mantidos? Porque, querendo ou não, era uma guerra, né? Muita coisa provavelmente foi perdida, mas como é que foi mantidos esses dados? Essa é a minha pergunta. Não, os governos têm essas coisas registadas, portanto, essas coisas eram secretas durante a guerra, mas ao fim de tantos anos são libertados e, portanto, os historiadores foram consultar os arquivos, portanto, felizmente não há falta de arquivos em relação à Segunda Guerra Mundial. Os próprios alemães, apesar de tudo o que fizeram, aliás, deve fazer parte da estrutura mental dos alemães, tinham isso tudo guardado, não é? Inclusive, muitos deles foram levados a tribunal precisamente porque registaram todas as barbaridades que fizeram, estavam registadas e guardadas. Portanto,
Portanto, sobre a Segunda Guerra Mundial há imensos registros. Os próprios governos guardaram e portanto, aí felizmente não há falta de registros. Ainda bem, né? Para a gente que trabalha com história, conseguir fazer a história. Eu vou passar para o professor Maurício, então, para conhecer o professor Luiz, e a gente vai se encaminhando, então, para o final. Okay. Então, parabéns, professor Luiz Saraiva. Foi muito bom o seu seminário, né? É muito bom que os nossos estudantes possam ter esse contato. Muitos aqui, como você viu, desconhecem determinadas informações e isso cada vez mais parece que está arrumando para um rumo que não nos agrada, né? Ou melhor, nos preocupa, né? Se a gente for fazer um comparativo entre Estados Unidos, Portugal e o Brasil, a extrema-direita está com algum rumo que há um crescimento exponencial nesse tipo de argumentação, que não chamaria de argumentação, mas de convencimento das pessoas, né? Então, nos 3 países a gente vê que existem pessoas hoje, em 2025, acreditando que a Terra é plana, né? E parece um absurdo, a gente busca na história arrumando para o futuro, né? A ideia é essa, mas parece que há algo que está atrapalhando essa comunicação, né? O que, na sua opinião, matematicamente pode ser feito, né, para que se contribua para a matemática contribua para a paz e não para a guerra que está voltando a acontecer, né? Não só a guerra militar, como a guerra com o planeta, a guerra de informação, a guerra contra o conhecimento. Eu acho que a guerra está aflorando em todas as vertentes. A minha pergunta é essa, né? De que maneira a gente, né? Não tem uma resposta imediata, é óbvio que não, claro. Mas... O que eu posso falar é o exemplo que nos deu em Portugal a geração dos anos 40, que, portanto, numa situação de ditadura, os matemáticos, a grande maioria dos matemáticos dos anos 40, tomou uma posição ética e, portanto, em tudo o que fizeram, havia uma afirmação clara de cultura contra, portanto, sem fazer uma oposição direta ao regime, era uma oposição pela cultura, pelo conhecimento e, portanto, sofreram com isso. Portanto, o governo, a partir de certa altura, percebeu que a maioria dos matemáticos não os apoiava e cortou os apoios. Os matemáticos conseguiram criar um fundo que dava dinheiro para fazer as suas próprias publicações. Portanto, houve uma série... É claro que mais tarde, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Portugal pensou que os aliados a seguir a terminar a Segunda Guerra Mundial viriam para a Península Ibérica e acabariam com os regimes do Salazar e do Franco. Mas é claro, com as preocupações internacionais que os aliados tinham e, digamos, com a separação da União Soviética, eles viram que para eles mais valia ter ditaduras em Portugal e em Espanha do que eventualmente regimes que podiam ser socialistas. E, portanto, nunca intervieram em Portugal e em Espanha. E a partir do momento em que o governo português percebeu que eles não iriam intervir em Portugal, entraram assim a matar em Portugal e expulsaram quase 30 professores universitários. Portanto, houve uma grande expulsão e esses professores acabaram todos para ir para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, para a França. Portanto, houve uma saída geral e, por exemplo, no Brasil, eu já trabalhei um bocado isso, criaram na Universidade do Recife, que é hoje a Universidade Federal de Pernambuco, criaram o Departamento de Matemática e fizeram dali um bom Departamento de Matemática, não é? O António Monteiro foi para o Rio de Janeiro, onde também criou alguns discípulos, não é? Portanto, o Leopoldo Narrebin, portanto, uma série de pessoas que... E, portanto, fizeram uma ação e depois foi para a Argentina, onde também fez um trabalho muito bom. Portanto, tivemos assim, o Ribeiro foi para os Estados Unidos, o Pereira Gomes começou por ir para a França. E, portanto, houve uma série... Portanto, aquilo que Portugal perdeu foi que ganharam os outros países, não é? Mas, portanto, enquanto puderam em Portugal, fizeram uma oposição cultural ao regime. Portanto, não foi a matemática, mas foi a sua formação humanística portanto, com que eles se opuseram e, portanto,
defenderam sempre esses valores enquanto puderam, não é? Portanto, temos que nos dar as mãos, né, professor Luiz? é isso. Muito E a obrigado. gente tem de pensar que já vivemos tempos maus e, portanto, agora, de facto, estamos numa situação que não é nada, que é preocupante, não é? Mas, quer dizer, não, pronto, há de haver tempos melhores. E nós poderemos intervir nisso de alguma maneira, não é? Acho que você falou, é uma questão de postura, né? De postura ética, né? É Que verdade, isso é verdade. independe da profissão, mas nós que trabalhamos com ciência mais ainda, né? Talvez nesses tempos difíceis, como diz a Hannah Arendt, é que a gente vê como que a gente consegue ou não lidar com essas questões e se manter coerente. Exatamente. É isso mesmo. É isso. É isso que a gente tem de fazer e tentar transmitir essa mensagem a quem está perto de nós, não é? E não é fugir, né? Não é tapar o sol com a peneira, né? Não pode ser, não pode ser. Não falar Só sobre a piora. guerra, não. A guerra está aqui, nós precisamos falar sobre isso, falar sobre essas questões. Acho que isso também era a intenção com o fórum hoje, né? É falar sobre essas questões que são polêmicas, são críticas, mas elas precisam ser faladas para que as pessoas possam entender, né? E a gente poder se posicionar como produtor de matemática, né? Como produtor de educação matemática e de história da matemática. Acho que é essa a ideia. Espero que tenha ficado isso no fórum. Muito obrigado aos dois pela oportunidade que me deram de falar aqui. Nós que agradecemos. André, por favor. Muito obrigado, professor. Obrigado.